Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar sintaxe, com foco nas funções sintáticas e suas relações no período simples e no período composto, além dos principais tipos de sintaxe cobrados no edital: sintaxe de colocação, sintaxe de regência nominal e verbal, inclusive o emprego da crase, e sintaxe de concordância verbal e nominal. Esse é um dos conteúdos mais importantes da língua portuguesa para concurso, porque aparece em praticamente toda a prova, tanto em questões isoladas quanto em interpretação e reescrita de frases. Vamos organizar a aula em partes para ficar claro e objetivo. Primeiro, o que é sintaxe? Sintaxe é a parte da gramática que estuda a relação entre as palavras na oração e entre as orações no período, enquanto a morfologia analisa as palavras isoladamente e suas classes gramaticais. A sintaxe analisa o funcionamento dessas palavras dentro da frase. Em outras palavras, a sintaxe mostra como os termos se organizam para construir sentido. Vamos começar pelo período simples. Período simples é aquele que possui apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo ou locução verbal com núcleo significativo. Exemplo: o candidato estudou bastante. Aqui temos uma oração apenas. Nessa oração, aparecem funções sintáticas que precisam ser identificadas. A principal delas é o sujeito. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. No exemplo, o candidato estudou bastante. O sujeito é o candidato. O núcleo do sujeito é candidato. O predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. No mesmo exemplo, estudou bastante é o predicado. Agora, os tipos de sujeito. Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Exemplo: o professor chegou. Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Exemplo: o professor e os alunos chegaram. Sujeito oculto, também chamado de desinencial, é aquele não expresso, mas identificável pela desinência verbal. Exemplo: estudamos para a prova. O sujeito é nós, implícito. Sujeito indeterminado é aquele que existe, mas não se quer ou não se pode identificar. Exemplo: precisa-se de servidores qualificados. Ou, disseram que a prova será difícil. Oração sem sujeito ocorre com verbos impessoais, especialmente os que indicam fenômenos da natureza, tempo decorrido, haver no sentido de existir e fazer indicando tempo. Exemplos: choveu muito. Há muitos candidatos. Faz 2 anos que estudo para concursos. Agora vamos ao predicado. Predicado verbal é aquele cujo núcleo é um verbo significativo. Exemplo: o aluno respondeu. Predicado nominal é aquele cujo núcleo é um nome, ligado ao sujeito por verbo de ligação. Exemplo: o aluno está preparado. Predicado verbo nominal reúne 2 núcleos, um verbo e um nome. Exemplo: o aluno chegou cansado. O verbo chegou indica a ação, e cansado funciona como predicativo. Isso nos leva ao predicativo. Predicativo do sujeito é o termo que atribui característica, estado ou qualidade ao sujeito. Exemplo: os candidatos estavam nervosos. Nervosos é predicativo do sujeito. Predicativo do objeto é o termo que atribui característica ao objeto. Exemplo: a banca considerou a questão anulável. Anulável é predicativo do objeto a questão. Agora vamos aos complementos verbais. Verbo transitivo direto exige objeto direto, sem preposição obrigatória. Exemplo: o candidato leu o edital. O edital é objeto direto. Verbo transitivo indireto exige objeto indireto, com preposição obrigatória. Exemplo: o candidato assistiu à aula. A aula é objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto exige 2 complementos. Exemplo: o professor entregou o material aos alunos. O material é objeto direto. Aos alunos é objeto indireto. Verbo intransitivo não exige complemento. Exemplo: o aluno chegou. Mas atenção! Às vezes o verbo parece intransitivo e vem acompanhado de adjunto adverbial, não de objeto. Exemplo: o aluno chegou cedo. Cedo é adjunto adverbial, não complemento verbal. Agora os termos acessórios. Adjunto adnominal é o termo que caracteriza, determina ou especifica um substantivo. Exemplo: os novos servidores públicos federais chegaram. Os novos públicos
Federais funcionam como adjuntos adnominais. Adjunto adverbial indica circunstância. Exemplo: o professor explicou com clareza. Com clareza é adjunto adverbial de modo. Aposto é um termo explicativo, resumitivo ou especificativo. Exemplo: o IFC, Instituição Pública Federal, oferece diversos cursos. Instituição Pública Federal é aposto. Vocativo é o termo usado para chamar ou interpelar. Exemplo: candidatos, prestem atenção ao enunciado. Candidatos é vocativo. Agora vamos ao período composto. Período composto é aquele que possui mais de uma oração. Exemplo: espero que você estude. Temos duas orações. Espero que você estude. As relações entre as orações podem ser de coordenação ou subordinação. Coordenação ocorre quando as orações são sintaticamente independentes, embora relacionadas pelo sentido. Exemplo: o candidato estudou e foi aprovado. As orações o candidato estudou e foi aprovado são coordenadas. As orações coordenadas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Exemplos: aditiva, estudou e aprendeu. Adversativa, estudou, mas não foi aprovado. Alternativa: ou você revisa, ou esquecerá o conteúdo. Conclusiva: estudou bastante, portanto teve êxito. Explicativa: estude, porque a prova será exigente. Subordinação ocorre quando uma oração depende sintaticamente de outra. Exemplo: é importante que todos estudem. A oração que todos estudem depende da principal. As subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Substantivas exercem função típica de substantivo. Exemplo: desejo que você passe. A oração subordinada funciona como objeto direto. Adjetivas caracterizam um nome. Exemplo: os candidatos que estudam com método evoluem mais. A oração que estudam com método caracteriza os candidatos. Adverbiais exprimem circunstâncias. Exemplo: quando o edital sair, começaremos a revisão. A oração quando o edital sair indica tempo. Agora vamos aos tipos específicos de sintaxe cobrados no edital. Primeiro, sintaxe de colocação. A colocação pronominal trata da posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Temos três possibilidades: próclise, mesóclise, ênclise. Próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Exemplo: não se admite atraso. A palavra não atrai o pronome. Ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. Exemplo: apresentou-se ao setor. É comum quando não há fator de atração antes do verbo. Mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. Exemplo: dar-se-á início à reunião. Ocorre com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, quando não há fator de próclise. Agora, os principais fatores de atração da próclise. Palavras de sentido negativo. Exemplo: não me avisaram. Pronomes relativos. Exemplo: este é o edital que se publicou ontem. Pronomes indefinidos. Exemplo: alguém me chamou. Pronomes demonstrativos em certos contextos. Exemplo: isso me preocupa. Conjunções subordinativas. Exemplo: quando se encerrou a prova, todos saíram. Advérbios: quando não há pausa forte. Exemplo: aqui se estuda muito. Segundo Bechara e Segala, a colocação pronominal deve considerar tanto a norma culta escrita quanto a sonoridade e a tradição do idioma, mas, em concurso, o mais importante é dominar a norma padrão. Agora vamos à regência verbal e nominal. Regência é a relação de dependência entre um termo regente e um termo regido. Na regência verbal, o termo regente é o verbo. Na regência nominal, o termo regente é um nome, como substantivo, adjetivo ou advérbio. Regência verbal. Alguns verbos pedem complementos sem preposição. Outros exigem preposição. E há verbos que mudam de sentido conforme a regência. Exemplo: assistir ao filme. No sentido de ver, exige preposição a. Assistir o doente. No sentido de prestar assistência, pode ser transitivo direto. Exemplo: obedecer ao regulamento. O verbo obedecer pede preposição a. Exemplo:
preferir uma coisa a outra. A construção correta é com dois elementos comparados, sem intensificadores como mais. Não se diz, pela norma padrão, prefiro mais português do que matemática. O correto é, prefiro português a matemática. Exemplo: implicar algo no sentido de acarretar. O atraso implicou prejuízo. Sem preposição. Implicar com alguém no sentido de antipatizar. Ele implicava com o colega. Exemplo: aspirar a um cargo no sentido de pretender. Aspirar o aroma no sentido de sorver. Puxar para dentro. Essas diferenças são muito cobradas. Agora a regência nominal. Alguns nomes exigem complemento preposicionado. Exemplo: respeito-a, amor-a, necessidade de, favorável-a, capaz de, compatível com. Exemplos em frase: temos respeito às normas. O servidor está apto ao cargo. A medida foi favorável ao estudante. Havia necessidade de revisão. Agora vamos ao emprego da crase. Crase é a fusão de duas vogais idênticas, normalmente a preposição a com o artigo feminino a ou as. O acento grave indica essa fusão. Exemplo: fui à escola. O verbo ir exige preposição a. O substantivo escola admite artigo feminino a. Então ocorre crase, a. Regra prática: quem vai, vai a algum lugar. Se o lugar admite artigo feminino, haverá crase. Exemplo: vou à biblioteca. Vou ao laboratório. Se no masculino aparece ao, no feminino haverá a. Não ocorre crase antes de palavras masculinas. Exemplo: refiro-me a documento oficial. Antes de verbos. Exemplo: começou a estudar. Antes de pronomes pessoais. Exemplo: entreguei o material a ela. Antes de artigo indefinido. Exemplo: referi-me a uma proposta. Em expressões com palavras repetidas. Exemplo: face a face. Com nomes de cidade que não admitem artigo. Exemplo: vou a Curitiba. Mas, vou à Bahia, porque Bahia admite artigo. Também ocorre crase em locuções femininas. Exemplo: à tarde. À medida que. Às vezes. À direita. Crase facultativa pode ocorrer antes de pronomes possessivos femininos. Exemplo: entreguei o documento à sua chefe. Entreguei o documento à sua chefe. Também pode ser facultativa antes de nomes próprios femininos que admitam artigo. Exemplo: referi-me a Maria. Referi-me a Maria. Isso depende do uso do artigo. Agora vamos à concordância verbal. Concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. Regra geral: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Exemplo: o candidato chegou. Os candidatos chegaram. Se o sujeito é composto e vem antes do verbo, o verbo vai para o plural. Exemplo: o diretor e os servidores participaram. Se o sujeito composto vem depois do verbo, em alguns casos o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo ou ir para o plural, dependendo da construção. Exemplo: participaram do evento o diretor e os servidores. Ou, participou do evento o diretor e os servidores. Mas, em contexto formal, o plural costuma ser mais seguro quando o sujeito é composto. Com expressões partitivas, como a maioria de, grande parte de, o verbo pode concordar com o núcleo da expressão ou com o termo plural posposto, dependendo do enfoque. Exemplo: a maioria dos alunos chegou. A maioria dos alunos chegaram. Na norma culta, o singular é geralmente preferido em construções mais formais. Com porcentagem, a concordância varia conforme a presença de determinante e do termo especificador. Exemplo: 10% faltaram. 1% faltou. Com mais de um, o verbo geralmente fica no singular. Exemplo: mais de um candidato faltou. Mas, se houver ideia de reciprocidade, pode ir ao plural. Exemplo: mais de um candidato se cumprimentaram. Com o verbo haver no sentido de existir, não há sujeito, e o verbo fica sempre no singular. Exemplo: havia muitos recursos. Nunca, haviam muitos recursos. Com fazer indicando tempo, também fica no singular. Exemplo: faz 2 anos que estudo. Agora a concordância nominal. Concordância nominal é a relação entre o nome e seus determinantes ou qualificadores. Regra geral:
Artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com o substantivo em gênero e número. Exemplo: os novos servidores federais. Tudo concorda com servidores. Quando um adjetivo se refere a mais de um substantivo, a concordância pode variar. Exemplo: língua e literatura portuguesa. Aqui o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo, quando a ideia de unidade. Exemplo: servidor e servidora aprovados. O adjetivo no masculino plural pode abranger os dois. Com expressões como é proibido, é necessário, é bom. Se o substantivo vier sem artigo, o adjetivo geralmente fica invariável. Exemplo: é proibido a entrada. Mas, com artigo, é proibida a entrada. Exemplo: é necessário paciência. Mas, é necessária a paciência. Agora vamos fechar com um resumo estratégico. Sintaxe estuda as relações entre os termos da oração e entre as orações no período. No período simples, você precisa dominar sujeito, predicado, objetos, predicativo, adjuntos, aposto, vocativo. No período composto, precisa compreender coordenação, subordinação, funções das orações. Na sintaxe de colocação, o foco está em próclise, ênclise, mesóclise, fatores de atração. Na regência, o foco está em verbos e nomes que exigem ou não preposição, mudanças de sentido, construções corretas segundo a norma padrão. Na crase, o essencial é verificar se a preposição há mais artigo feminino há. Na concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito, observadas as regras especiais. Na concordância nominal, os determinantes e qualificadores concordam com o substantivo. Para fechar, guarde esta ideia. A sintaxe não é apenas decorar regras. É compreender como as palavras se relacionam para formar estruturas corretas e sentidos precisos. Na próxima aula, continuaremos com mais um tema essencial de língua portuguesa para o concurso do IFC. Até a próxima!